A dor, por incrível que pareça, e muita gente discorda, né? Mas uma das potências da alma, depois de tantas coisas boas, né, seria a dor. Mas a dor é uma bênção. A dor é uma bênção. E a frase de Leon Denis para a dor: tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E, todavia, o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível. Problema angustioso, que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Como que eu vou, né, pensar que Deus é amor, que existe o amor, se a gente passa por tantas coisas horrorosas e horríveis aqui na Terra? E a gente aí não pode esquecer do livre-arbítrio. As consequências das nossas escolhas, elas vão trazer sofrimento e dor. Então, tudo que acontece na Terra hoje é fruto da nossa incompetência, é fruto do nosso não querer aprender, não querer fazer, não querer, né, aprender, conforme ele falou anteriormente, né? E se eu não quero aprender, eu não vou conseguir amar, né? Eu acho que essa equação ela fecha, né? Então cabe a cada um de nós saber o que vai fazer da sua existência. Na verdade, a gente tem muito mais preocupação com a existência dos outros do que com a nossa. É muito fácil a gente julgar e criticar os outros, mas é muito mais difícil e complicado a gente julgar a nós mesmos. A pergunta que não quer calar: o que é a dor? Aviso da natureza, serve para que não continuemos com excessos. Não fosse a dor e não perceberíamos o mal agindo em nós. A dor nos mostra que somos o que somos e como nos corrigir. Olha que coisa incrível isso, né? Quando a gente consegue levar para as pessoas essa explicação de Leon Denis para a gente com relação à dor, né? A gente tem mecanismos e tem material suficiente para explicar, né? Porque se você faz alguma coisa errada, é evidente que isso vai voltar para você. É a lei de ação e reação, é causa e efeito. Então a natureza vai te avisar. Se você fizer as coisas erradas, isso vai ter uma consequência, isso vai ter uma causa, e essa causa sempre será acompanhada de uma dor, para que a gente possa se emendar e pensar em refletir. Eu fiz isso de errado, deu isso de consequência. Então, eu fiz isso que não deveria fazer e continuei fazendo, me excedi nesse comportamento, então é evidente que eu vou, né, entrar em contato com essa dor. Por quê? Se não fosse a dor, a gente não ia perceber o mal que está agindo em nós, e esse mal agindo em nós acaba por agir nos outros. Então a dor é tão importante, Deus é tão bom, tão, sabe, magnânimo, que ele, quando a gente não aprende por bem, a gente vai aprender, entre aspas, por mal. Então vai nos jogar numa cama, numa horizontal, para que a gente possa refletir a partir, através daquela dor que eu estou passando ali naquele momento, né, que é a única maneira de eu pensar em me corrigir. É pensar no que eu fiz e o que eu não quero mais fazer. E se eu continuar fazendo, eu vou ter as minhas consequências. Isso tudo nós sabemos, né, muito claramente, né? Basta que olhemos a sua ação. A dor nos fere onde precisamos. Não para até que tenhamos aprendido. Não dá tréguas. Vê se melhoramos, né? Então, isso é o que vem acontecendo com todos nós. Vamos olhar para nós e ver o que eu tenho feito para melhorar um pouco a situação do planeta, né? Eu moro numa cidade que hoje é uma cidade muito violenta, né?
por vários motivos aí, e que essa violência é lógico que não seria necessária, mas já que ela acontece, a gente vai tendo que pensar, refletir sobre ela e não se eximir da responsabilidade. Eu não estou lá na rua matando, nem roubando, nem fazendo nada de mal, de violento, mas eu sou responsável por essa violência. Porque essa violência ela só acontece porque nós, um dia, nas nossas reencarnações, agimos de violência. Então, tudo aquilo que eu ajo, lembra que a gente falou de que pensamento materializa? Então, tudo que eu penso e acabo agindo, ou só pensando em violência e fazer o mal para o próximo, fazer o mal para o próximo, eu estou jogando essa energia para o espaço, para o fluido cósmico universal. E aqueles que são mais enfraquecidos espiritualmente falando, vai receber essa carga de energia e acaba agindo da forma como vem agindo aí nos nossos dias. Aí as pessoas pensam assim, mas olha só, o presidente lá da Rússia, o lado de Israel, que estão causando toda essa dor, esse sofrimento, essa morte toda, eles têm bastante inteligência, sim, eles aprenderam intelectual, mas eles não aprenderam moral. Então, eles necessitam, isso a gente viu ao longo desse estudo que Leon Denis traz para nós, né? Que não é só a gente aprender, a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprende. Porque tudo isso que eu vou aprendendo através desses livros, desses encontros, desses estudos que a gente faz, não é só para as pessoas. Ele tem que servir primeiro para mim. Então, quando eu faço um estudo, seja ele onde for, eu faço 3, 4 palestras por semana, eu sempre falo para as pessoas, né? Isso é para mim, serve para mim. Se serve para os outros, não sei, né? Talvez serva ou talvez não, né? E nos dá a trégua, porque ela vai provocando em nós uma melhora, porque só através disso que a gente consegue. Se não melhoramos, ela volta. Deus nos ama tanto que não suspende as lições até que tenhamos superado nossos pontos fracos. Será que a gente precisa dizer mais alguma coisa, né? Então, é reincidente, né? Então, às vezes, a gente vê, assim, pessoas que passam por momentos de grande sofrimento, de grande dor, melhora, daqui a pouco volta de novo, daqui a pouco volta de novo. Por quê? Porque não está adiantando então tem que ver. Não vê aquela, tem a história da pessoa, né, que toda vez que reencarnava, suicidava, reencarnava, suicidava, reencarnava, suicidava. Aí Deus lhe proporcionou uma reencarnação sem braço, sem perna, sem nenhuma condições para ele se suicidar, porque fazia parte para ele poder sair desse círculo vicioso de dor e de sofrimento, né? E Deus não suspende as lições até que tenhamos superado nossos pontos fracos. Ou seja, é uma necessidade. A dor é uma necessidade para todos nós. E Deus não tem nada a ver, não é por isso que Deus não nos ama. Não é por isso que Deus ama mais aquele que não tem dor do que aquele que tem dor, né? Isso tudo, a cada um, a sua vida, cada espírito é um livro, cada espírito é uma vida. Então a gente não pode fazer uma comparação de um espírito com outro espírito, aquele que nunca teve dor com aquele que sempre tem dor, né? Cada um tem a sua história.